estabilidade da gestante. Esse é mais um vídeo imperdível aqui no nosso canal Trabalhadores versus Empregadores. Mas por que esse conteúdo é tão importante? Porque nos 25 anos como oficial de justiça avaliador federal vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, eu verifiquei muitas dúvidas com relação a esse conteúdo. Qual o prazo da estabilidade da gestante? Se ela for demitida no decorrer do contrato de experiência? E se a empresa fechar, pode demitir a gestante? E se por acaso a gestante só está vendo esse vídeo depois de encerrado o prazo de estabilidade, ela pode fazer alguma coisa? Então, meus amigos, vejam quanto esse conteúdo é rico e certamente essas perguntas você já se fez. Mas eu posso elencar quais são as principais dúvidas aqui no nosso slide. Por exemplo, qual é o seu prazo? Outra, qual o início do prazo? Outra, qual o final do prazo? Outra, vale no contrato de experiência? Imagina, você está nos 90 dias do contrato de experiência e engravida. Será que vale? Se a mulher não sabia e não informou que estava grávida, pode ser demitida? Essa também é uma interessante pergunta. Vale se a empresa fechar ou falir? Quais as hipóteses de demissão? Qual a diferença entre a estabilidade provisória e licença maternidade? E o que acontece se a empresa demitir a gestante? Preciso contratar um advogado? Vejam que são muitas, mas muitas perguntas. Mas vamos ir pela ordem. Qual que é o prazo da estabilidade da gestante? O prazo será da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E no momento em que eu falo sobre o prazo da estabilidade da gestante, você já não vai confundir o nosso prazo da estabilidade da gestante com a licença maternidade, que é uma das perguntas comuns que o pessoal faz. A estabilidade é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Já a licença maternidade é de 120 dias contados do parto. Claro que essa informação pode gerar uma série de dúvidas, por isso que eu vou colocar aqui em cima de mim um link em que nós temos o vídeo explicando tudo o que você precisa saber com relação à licença maternidade e também até mesmo como você precisa se comportar no decorrer da sua licença maternidade. Hipoteticamente, se você não encontrar esse link, essa informação vai estar no final desse vídeo. Então assista comigo até o final para não ficar com nenhuma dúvida sobre esse assunto. Agora, qual o início do prazo? Nós já destacamos, né? Da confirmação da gravidez. Presta atenção. É da confirmação da gravidez. Daí muitos me perguntam, e qual que é a confirmação da gravidez? Quando nós temos uma menina grávida e ela vai no médico, o médico consegue com muita precisão realizar os exames e informar exatamente a data da gravidez. Então, essa data que o médico informa como a data da gravidez é a data que nós estamos tratando aqui nesse slide, da confirmação da gravidez. Não é da ciência da gravidez. Não cometam esse equívoco. A ciência da gravidez pode ser no segundo, no terceiro, no quarto mês. Mas o que vale, o que vai dar o start, o que vai dar o pontapé inicial da sua estabilidade da gestante é a confirmação da gravidez. Essa informação é muito importante e certamente merece o seu like. Então dá o like. Se você conhece uma menina que tem essa dúvida, compartilha esse vídeo e não esquece de seguir o nosso canal, porque esse vídeo pode ter aparecido de forma aleatória para você e se você seguir o nosso canal, você nunca mais vai perder nenhum vídeo importante como esse. Continuando, qual o final do prazo? Esse eu destaquei, né? 5 meses após o parto. E aqui é uma grande diferença entre 120 dias da licença maternidade e os 5 meses após o parto. Por isso que a gente não confunde a licença maternidade com a estabilidade da gestante. Olha quanta informação importante. Agora, vale no contrato de experiência? Essa é uma pergunta clássica. Imagina, a menina entrou na empresa, ela engravidou. Claro que ela pode ficar sabendo somente 2, 3 meses depois, mas essa situação de engravidar no contrato de experiência vai gerar a estabilidade da gestante? O que você acha? Sim, meus amigos, sim! Então a estabilidade da gestante irá valer no decorrer do contrato de experiência. E, se hipoteticamente a menina está no contrato de experiência de 90 dias, ela não poderá ser demitida até 5 meses após o parto. Então a resposta é sim! E por isso que as pessoas estão levantando a mão aí e curtindo essa informação, porque ela vale muito o seu like e o seu compartilhamento.
Agora, e se a mulher não sabia e não informou que estava grávida? Ela pode ser demitida? Imagina que a pessoa está no contrato de experiência, encerra o contrato de experiência e ela não é contratada. Mas depois ela descobre que estava grávida dentro daqueles 90 dias. Será que ela pode ser demitida? E a resposta é não. Não pode ser demitida. Ela não pode ser demitida no seu contrato de experiência, assim como não pode ser demitida em hipótese alguma caso esteja grávida. Essa informação é muito importante. Agora, vale se a empresa fechar ou falir? A empresa quebrou, não tem mais empresa. O que acontece com a estabilidade da gestante? Vale. Sim, vale. Só que tem uma importante anotação aqui, tá? Quando nós temos a estabilidade e por algum motivo nós temos a empresa fechando, a empresa quebrando, o que nós precisamos fazer é informar que temos a estabilidade, daí provavelmente a empresa não vai te pagar de boa fé, então você vai precisar entrar com uma ação na justiça para cobrar esses meses da sua estabilidade, certo? Isso é muito importante. Vale a empresa fechar ou a empresa falir. Então, a pessoa pode quebrar, a empresa pode falir e você vai permanecer com a sua estabilidade da gestante. Agora, quais as hipóteses de demissão? Já me perguntaram se era possível a estabilidade da gestante. Daí é claro que sim. Mas quais seriam as hipóteses de demissão? É muito comum as pessoas acharem que, estando estáveis, não podem ser demitidas de forma nenhuma, mas podem. Por exemplo, uma situação de falta grave. Imagina a situação hipotética. A mulher pensa que está estável, que não pode ir para a rua de jeito nenhum, e em determinado dia de trabalho agride uma colega ou agride o próprio empregador. Nesse caso, estamos diante de uma situação de falta grave. E se, hipoteticamente, a gestante estiver praticando uma falta grave, ela poderá sim ser demitida. Então, fique atentos com essa informação. Agora, qual que é a diferença entre a estabilidade provisória e a licença maternidade? Essa eu já falei para vocês. A estabilidade provisória é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, e a licença maternidade mínima, nos termos da Constituição, será de 120 dias, conforme nós temos um vídeo aqui no nosso canal. Agora, o que acontece se a empresa demitir a gestante? Meus amigos, a gente já sabe o direito que a gestante tem, que é da sua estabilidade. Agora, se a empresa demitir a gestante, você vai ter que, ela, no caso, vai ter que procurar um advogado e vai ter que buscar os seus direitos trabalhistas, que no caso será ou a sua reintegração na empresa ou será o valor do seu salário até o final da sua estabilidade, certo? Então, ou é a reintegração na empresa ou é a sua o seu salário até o final do prazo da sua estabilidade. E no momento que tiramos essa dúvida, aí surge essa dúvida: preciso contratar um advogado? A Justiça do Trabalho é uma justiça que não precisa do auxílio do advogado. Você tem o chamado jus postulante. Inclusive, vou ainda gravar um vídeo sobre o jus postulante que informa que você não precisa de um advogado para peticionar, para pedir alguma coisa na Justiça do Trabalho. Mas no caso da gestante, eu acho muito importante você contratar um advogado. Por quê? Porque ele pode te orientar de qual o melhor caminho que você poderá ter nessa sua decisão. Porque imagina o seguinte, ó, você foi demitida no decorrer da sua estabilidade. Então você tem duas opções aqui que o advogado pode te orientar. A primeira opção é entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e solicitar a sua reintegração na empresa, com você recebendo o seu salário, com você recebendo o seu plano de saúde e tudo que você tem direito. Agora, existe uma outra opção também, que eu não recomendo, mas algumas mulheres tomam essa outra opção, talvez por orientação do advogado. E qual que é a outra opção? A outra opção é você não pedir a reintegração. Você aguarda passar o período de estabilidade e depois que passar os 5 meses após o parto, você entra com a ação na Justiça do Trabalho e daí você cobra todos os meses de salário sem ir trabalhar. Você cobra todos os meses de salário sem estar comparecendo na empresa. Às vezes as mulheres preferem esse tipo de atitude que eu não recomendo, por quê? Porque elas não desejam mais trabalhar naquela empresa. E daí elas vão ficar em casa descansadas e depois elas vão receber o salário como se tivesse trabalhado. Agora, por que eu, com 25 anos de experiência, não recomendo? Por dois motivos clássicos. Primeiro,
você perde o seu plano de saúde se você estiver desligada da empresa. E segundo, se você for reintegrada na empresa, há uma boa chance de você mostrar a sua utilidade para o seu empregador. Há uma boa chance de você ser efetivamente importante na sua empresa. E de repente aquela ideia que você tem de não querer mais trabalhar naquela empresa pode voltar atrás, pode ser demovida e você vai passar o seu período de estabilidade e vai permanecer empregado na sua empresa. Então, a sua reinserção à empresa, a sua reintegração, para mim, sempre é a melhor opção. Mas nesse caso, é bom você contratar um advogado. Agora, da onde que eu tirei todas essas informações? As informações estão nas disposições constitucionais transitórias no ADTC número 10, caput inciso 2, alíneas A, B e parágrafo 1º, e na súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu sei que nesse momento estamos falando de elementos bastante técnicos, mas tenho quase certeza que solucionamos as principais dúvidas que chegaram até mim com relação a esse tema da estabilidade da gestante. Mas se essa dúvida não foi solucionada, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou ter o imenso prazer de conversar com você. E ainda assim, se com os comentários a gente não conseguir auxiliar você, não tem problema. Vou disponibilizar para você o telefone de um advogado parceiro que está aqui atrás de mim. 5198-999-3332. Eu disse 5198-999-3332. Esse será o WhatsApp do nosso advogado parceiro, que se você precisar de um atendimento, ele atende em todo o Brasil. Oro sempre para que esses nossos encontros, esses nossos vídeos estejam diminuindo os litígios trabalhistas, estejam trazendo um carinho, um alento, um conforto para as pessoas que precisam desse conhecimento e que você esteja sendo auxiliada pelo nosso canal Trabalhadores versus Empregadores. E que Deus abençoe cada um de vocês que seguem o nosso canal, que compartilham com carinho o nosso trabalho e certamente ativar as notificações, porque se vocês não puderam assistir esse vídeo na estreia, você recebe um e-mail informando que esse vídeo está disponível. Então você pode assistir ele no momento que você desejar. Talvez hoje você não esteja com essa dúvida com relação à estabilidade da gestante, mas se Deus quiser, no futuro você estará grávida. E daí você pode precisar desses conhecimentos. E uma criança sempre e sempre é uma bênção. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo no coração e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal.